Bom dia, meus queridos irmãos e amigos. Mais uma vez estamos juntos, não é? Para adorar o Senhor nesse dia e começar o dia com a palavra de Deus. Hoje eu vou meditar com vocês o Salmo 96. Queridos, é um salmo lindo. Eu lembro muito da minha conversão, porque ele fala de um cântico novo e eu gostava demais do Roberto Carlos. Gente, mas eu era assim, ele era um ídolo, um deus para mim. Tinha 12 anos quando assim já curtia, né, as músicas do Roberto. Então, e quando eu me converti com 15 anos, eu lembro que todo ano eu pedia long play tudo. Então o Senhor falou nesse salmo um cântico novo, que eu precisava ter nos meus lábios um cântico novo. E foi aí que eu, assim, me desfiz dos pôsteres e também não fiz, assim, não continuei colocando como ídolo, né? Deus abençoe o Roberto Carlos, né? Mas hoje, o Senhor Jesus é meu ídolo. Então, olha só que maravilha. Salmo 96. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação dia após dia. Então, olha que ele, no versículo 1 e 2, ele faz um refrão. E o histórico desse salmo é quando está aqui em 1 Crônicas, né, 16, de 23 a 33. Davi faz um cântico que é o Salmo 96 e dá para Asaf, né, ministrar. Por que Davi estava tão feliz? Porque Deus falou que Davi não ia fazer o templo, mas daí Davi fez uma tenda para a arca ficar. É por isso que chama na cidade de Davi, né, ali perto do Monte. O Monte Moriá foi onde Isaac, Abraão ofereceu, né, Deus pediu o Isaac e foi construído o templo. E na cidade de Davi foi onde estava a tenda, que ele colocava a arca lá. E ele estava muito feliz que a arca tinha sido colocada ali na tenda, oferecida para Deus. E Davi não se continha, era a presença de Deus. E querido, o salmo todo a gente chega a arrepiar. Não sei se vocês conseguem ver a grandeza. Ele repete: cantai ao Senhor, cantai ao Senhor. Ele repete em 2 versículos 3 vezes: cantai. E quantas vezes nós estamos tristes e Davi, independente de situação, ele cantava a Deus nas tristezas, nas alegrias, ele cantava ao Senhor um cântico novo. E ele fala ainda: todas as terras cantai, porque quando eu que conheço a Deus canto, eu derramo esse rio que Jesus falou, fluirão dele, do seu interior, rios de água viva. Os outros povos viam a devoção, o amor a Deus, a adoração que eles tinham a Deus e faziam igual e temiam o Deus de Abraão, de Isaac. Então, o que assim nós estamos fazendo? Estamos cantando ao Senhor um cântico novo, para que todas as terras também cantem. Então ele fala que proclamar é gritar em alto e bom som a salvação de Deus. Quando eu tenho ela, não tem como não sair. Quando eu estou apático e triste eu não dou fruto e não canto. E no versículo 3 ele fala assim: anunciai entre as nações a sua glória. Novamente, então ele fala aqui: cantai, cantai, proclamai, anunciai entre as nações a sua glória, a sua bondade, o seu amor, não é? Entre todos os povos as suas maravilhas. Contar o que Deus fez. Né? Se não fosse o Senhor, onde a gente estaria hoje? Por quê? Porque então aí entra o salmista na causa. Por que eu preciso a querer cantar, 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 proclamar, anunciar? Por quê? Porque grande é o Senhor. Aqui está a causa. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Mais temível que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez o céu.
Ó, se vocês olharem para o céu, a sua grandeza, eu já falei aqui que os astronautas precisam fazer reabilitação psicológica e tudo quando voltam, porque eles nunca viram tamanha grandeza do espaço, da grandeza de Deus através da criação que Deus fez. Então, por quê? Porque ele fez o céu. Até no Salmo 120, não é? Fala de onde virá o socorro. O socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Se você olha para o céu, a criação do céu, das estrelas, né, de todos os planetas, olha só. Porque ele é mais temível do que todos os deuses. Porque todos os deuses não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus e a terra. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Aí por isso que diz no Salmo 27, né? Uma coisa só eu peço ao Senhor, que eu possa morar todos os dias na casa do Senhor e contemplar a beleza, né? Contemplar no santuário a beleza de sua santidade, não é? E aí ele continua, né? Primeiro, cantai, cantai, proclamai, anunciai, é que ele continua. No versículo 7, né? No versículo 7, tributai ao Senhor, ó família dos povos. Ele convida todos os povos, não só o povo israelita. Olha só, por isso que Deus abençoava o povo dele para que contagiasse os outros. Então, quando nós estamos bem com Deus, não tem como a gente não derramar ao sedento essa água viva que é Cristo. E eu fui ao dicionário procurar o que é tributar. Tributar é atribuir a Deus, né, o valor, todo o valor devido a Ele, toda a sua glória é atribuir a Deus aquilo que Ele é digno, não é, de receber. E como no Cantai, no versículo 1 e 2, ele também faz um refrão aqui, ele repete. Repetir é ênfase, é enfático. Ele está dizendo, você canta, canta, canta. E no 7, tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Olha só, tributai 3 vezes, como ele faz aqui, ele repete 3 vezes o cantai. Glória a Deus, não é? Então, às vezes nós não temos palavras porque a gente não lembra do que Deus fez e ficamos só com pensamentos malignos. Aqui o salmista, ele fala de toda a grandeza do Deus que nós temos. É maravilhoso, maravilhoso. E ele continua aqui, é, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Quer dizer, que trazer a maior oferta para Deus é o meu corpo, né? Oferecei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Romanos 12, 1 e 2. E ele continua, então, ó, cantai, 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 anunciai, depois ele fala proclamai, anunciai, e depois ele fala tributai 3 vezes, e agora ele entra, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. É o Salmo 27, versículo 4, né? Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras, tremei. Então, muitas vezes o Senhor não atinge os povos por nossa causa, porque nós não fazemos isso, nós não vivemos isso, essa alegria de cantar, de cantar, de cantar, de proclamar as suas maravilhas, de anunciar, de tributar o valor que a Deus é devido, não é verdade? Aí ele entra, adorai o Senhor na beleza da sua santidade, adorai, tremei diante dele todas as terras, diz entre as nações, reina o Senhor, reina o Senhor. Você profetiza, né? Porque quando você fala, a palavra tem força. Reina o Senhor. Então, minha casa não tá. Reina o Senhor no Brasil, reina o Senhor na minha vida, reina o Senhor na minha casa, reina o Senhor na minha descendência, reina o Senhor.
Ele firmou o mundo. Eu acho incrível, não sei se vocês acham incrível, mas eu fico meditando e é muito para minha cabeça como a Terra fica solta no espaço e não cai, porque você vê, se você deixa assim, no espaço, faz por exemplo, constrói uma casa e não tem um fundamento ou um prédio, e ela fica solta no ar, como ela fica ali fazendo os movimentos de rotação e translação? Só Deus. Diz que Ele merece toda a nossa honra, toda a nossa glória, toda a nossa adoração. E também anunciar entre as nações, em todo lugar que eu for, as suas maravilhas. Glórias devida ao nome do Senhor. E tremei diante dele todas as terras, tremei, o temor, né? O temor de Deus, ele tremer no sentido de que da grandeza de Deus. As nações tremem. E dizei entre as nações, né? Reino Senhor, ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Aí ele entra como juiz também. Equidade, iniquidade é pecado. Equidade é justiça. Ele é o reto juiz. Alegrem-se os céus e a terra exulte. Ruja o mar e a sua plenitude. Então, o próprio céu, a própria natureza, vocês podem ver, os passarinhos já levantam cantando. A própria natureza adora o seu Criador. Isso é verdade. E nós que somos primícias das suas criaturas, nós que somos a obra-prima de Deus, muitas vezes ficamos detidos em nós mesmos, né? Nós não conseguimos ver um palmo do nosso umbigo, tudo é voltado para eu, e eu preciso ver a Deus como Ele é e não através das minhas dores. Então, senão eu não consigo adorar, senão eu não consigo tremer diante dele, senão eu não consigo anunciar. Não é verdade? Quando eu estou bem com o Senhor, brota esse rio que não pode parar. Glória a Deus. E aí continua. Alegrem-se os céus, a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude, folgue o campo e tudo que nele há, regozijem-se todas as árvores do bosque. E tem um texto em Isaías que fala assim que as árvores batem palmas. Então, quando elas juntam os galhos, tem o, o, assim, o Espírito Santo mostra uma metáfora, né? Uma coisa maravilhosa que as árvores batem palmas na presença de Deus e nós não conseguimos, quando não estamos bem, bater essas palmas, porque o Senhor merece, a própria natureza, ela adora o Senhor. E nós que fomos criados para adorar o Senhor, não é? Precisamos, porque nós ficamos muito bem. Nós adoramos o Senhor e o Senhor traz uma plenitude, uma satisfação dentro de nós. Mesmo que nós temos arroz com arroz na nossa despensa, há uma alegria. A presença de Deus traz alegria, independente de circunstâncias, independente de situações, independente de pessoas. E aqui fala: folgue o campo e tudo que nele há, regozijem-se todas as árvores do bosque. E na presença do Senhor, ó, essa é a grande, quando nós estamos na presença de Deus, porque vem a julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Então ele termina como Deus, o reto juiz, que julgará a terra com justiça, com equidade, né? E eu creio exatamente isso. Esse salmo tem um cântico, né, que fala sobre ele. E 1 Crônicas 16, de 23 a 33, foi quando Davi fez de tanta alegria, da presença de Deus estar ali. Então, queridos, quando a gente está triste, nós precisamos buscar a presença de Deus. Buscar. Por isso que Davi, quando antes de ir para a guerra, ele sacrificava o cordeiro para Deus perdoar os pecados, para que a presença de Deus viesse.
Então, hoje, nós perdemos a sensibilidade do espírito e não vemos os nossos pecados. Então, Salmo 51, Davi fala: não retires a alegria da tua salvação, porque ele tinha pecado contra o Senhor. Então, ele confessou. Salmo 32, confessei o meu pecado e não ocultei. Então, isso, nós limpamos a casa todos os dias. E essa casa aqui, nós vamos deixando batido. Não, não tem nada. Eu prometi uma coisa, eu não cumpri. Fica por isso mesmo. Falei uma coisa que machucou o outro. Fica por isso mesmo. Daí a presença de Deus é a presença de Deus que trazia essa alegria para Davi. Porque não tinha erro, não. Quando ele errava, ele admitia. Ele falava: eu posso viver sem tudo, mas sem a presença de Deus, eu não consigo. Então, a presença de Deus, Moisés falou também: sem a tua presença, como é que nós não podemos ir para nenhum lugar? Então, queridos, que Deus dê uma porção dobrada da presença dele, que o sangue de Jesus, que você queira o sangue de Jesus naquilo que você erra, que você se arrependa, que eu me arrependa, que nossa casa se arrependa, porque a presença de Deus inunda o lugar que há o sangue de Cristo. E o sangue de Cristo vem no coração arrependido. Então, esse salmo é maravilhoso. Não sei se os irmãos sentiram o gostinho da alegria, da majestade, da presença de Deus. Que Deus abençoe, que Deus encha a sua vida e a sua casa da presença dEle. Um beijo grande, Deus abençoe esse dia, Deus nos guarde, Deus nos ensine a buscar a presença de Deus. A paz, queridos.